Vamos lá? Olá, gente linda, bom dia! Por que eu estou feliz assim? Vou contar tudinho para vocês agora. A prova saiu conforme esperado, planejado e desejado. Que beleza! Tá tudo aí lindamente. Em primeiro lugar, antes de nós começarmos lá com o nosso gabarito, eu quero falar sobre a prova de redação. Olha que fofice, gente. Será que nós trabalhamos esse tema esse ano? Oh, meu Deus. Olha lá, 2 vezes nós trabalhamos o tema obesidade. Aqui o primeiro texto fala sobre alimentação e nutrição em tempos de pandemia. Esclareçam suas dúvidas. Então, o texto falava exatamente do que nós temos feito nesse momento. O segundo texto falava, entrevista, indústria tem maior culpa por epidemia de obesidade. Culpa. Mas é claro, por quê? Nós trabalhamos com alimentos praticamente prontos. Além disso, tudo em alta industrialização. Já pronto, já cheio de condimentos, farinha pra caramba, muito sódio, muito açúcar, etc. O texto 3 fala que a indústria do alimento, do entretenimento, fala sobre, a indústria do alimento, do entretenimento e da obesidade. Lógico, isso nos faz pensar um pouquinho no filme Wall-E, né? Que o pessoal vive naquela vida maravilhosa, deitado em berço esplêndido o tempo inteiro. Estou vendo uma canetinha ali, alguém deixou o espírito passar por aqui. Vamos lá. Nós sabemos o que acontece aqui no texto, nós temos visto isso na vida cotidiana. Maravilha. E o último relatório culpa a indústria alimentar por obesidade e desnutrição. Claro, muita coisa pronta, sem valor nutritivo, sem valor nutritivo, mas cheia de sabor, que é o que o paladar pede, né? Então, redação tranquila. Quem havia feito redação sobre obesidade conosco estava dentro do padrão. Quem está antenado, ligado na vida cotidiana, também dentro do padrão. Pessoal, então vamos lá. Eu disse a vocês que a prova estava tranquila. Realmente, as questões muito simples. O quê? Ah, não, você não pode ter achado essa prova difícil. A prova estava tranquila, show de bola. Tudo muito, muito dentro do que nós estudamos. Estamos tranquilos. Vamos lá, então, pessoal, para a brincadeira boa. Quem é que está aí? Já sei quem é que está aí, de olho. Eu sei. Eu fico imaginando lá, Babi comendo as unhas. Quem mais que já está lá? 6, 7, 8, 9. Será que já acordou? Será? Guilão, você está acordado, filho? Cairóis eu estou vendo aqui, mas o Guilão não sei se está acordado essa hora. Depois de prova, né, vai saber. Alexandre já está no avião, filho? Ou já foi? 15, muito bem. E aí, a prova de literatura aqui atrás. Ó, 16, 17, 18, 19, 20. Então, até o número 15, 1, 2, 3, 4, 5, até o número 15, questão de língua portuguesa, e da 16 em diante, a nossa questão de literatura. Pessoal, vamos lá, cadê o passador? Passador, passador, passador. E olha, o slide aqui está um pouquinho complicadinho, mas você acompanha em casa com a sua prova. Por acaso, essa daqui é o modelo A, tá, pessoal? Prova modelo A. Você vai fazer o seguinte, observar o enunciado, e a partir do enunciado, se você fez a prova de modelo B, se você fez a prova de modelo C, de acordo com o enunciado, você vai localizando a questão aí, tá? Então, ai, professora, calma, olha lá, a nossa número 1 pode ser a tua número 8, tudo bem? Sem problema. Então, só localiza lá na tua prova. Ele começa assim. Escolha a única alternativa correta dentre as opções apresentadas. A única correta dentre as opções apresentadas que responde ou completa cada questão. Então, uma alternativa para cada, como é tradicional na nossa prova. Assinalando-a com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, como nós dissemos, no cartão resposta. E aí ele começa.
E a indústria de alimentos na pandemia? Esse texto conversa com o texto da prova de redação, tá? Olha aí, tudo para abrir a mente das pessoas. Ele começa. O editorial da edição de 10 de junho do British Medical Journal, assinado por professores da Queen Mary University of London, na Inglaterra, propõe uma reflexão tão interessante que vale provocá-la entre nós aqui também. Olha lá, fazendo essa ligação do que aconteceu lá no editorial com o que nós temos vivido hoje. A pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate à outra pandemia, a da obesidade. Aquela da obesidade. Maravilha. O excesso de peso, por si só, já é um fator de risco importante para o agravamento da infecção pelo SARS-CoV-2, como lembram os autores. A possibilidade de uma pessoa com obesidade severa morrer de Covid-19 chega a 27%, chega a ser 27% maior do que a de indivíduos com obesidade grau 1. Volta um pouquinho, pessoal. Ele começa falando que dentro da nossa pandemia, nós tivemos o cuidado para nos mantermos afastados da possibilidade de contágio. Muito bem, mas essa necessidade de combate à pandemia, ao vírus, ao SARS-2, deveria ser também estendida a uma outra pandemia, a pandemia da obesidade. Eu não sei o que é isso não, tá? Mas eu já soube o que é a pandemia da obesidade, eu já soube. E aí ele fala que o excesso de peso já é um problema, porque nós sabemos que o excesso de peso carrega uma série de coisas com ele, né? Mas ele fala assim, ó, a probabilidade, olha a gravidade do assunto, a probabilidade de uma pessoa com obesidade severa morrer de Covid chega a ser 27% maior do que uma pessoa com grau 1. Então, é uma coisa muito alta. É um valor, 27% é um valor muito alto. Então, olha isso. Aí ele continua. Isto é, com o índice de massa corporal entre 30 e 35, ele botou 34,9, mas entre 30 e 35 por quilos por metro quadrado, de acordo com a plataforma de registro OpenSafely. Então, assim, nós temos aqui um referencial importante, tá? Ele continua. O editorial cita uma série de outros dados e possíveis razões para a associação entre a má evolução de certos casos de Covid à obesidade. Então, essa relação aí. No entanto, o que mais destaca é o ambiente obesogênico que o nosso coronavírus encontra no planeta. Ele fala o nosso coronavírus, né? O novo coronavírus encontrou no planeta. O que é essa obesogênese, esse obesogênico? É um ambiente dos gordos, dos obesos, porque não é só gordo, é muito gordo, né? Dos obesos. E isso, para a Covid, é uma beleza. Ele diz, nos Estados Unidos e Reino Unido, para citar dois exemplos, entre 65% e 70% da população apresentam um peso maior, olha lá, potência, ó, Estados Unidos e Reino Unido, então, potências. Então, ele diz, ó, apresentam um peso maior do que o recomendado para o bem da saúde. Para um pouquinho. Por quê, gente? Lá, olha aí, ó, a relação com a redação. Lá, os alimentos são ultraprocessados, a alimentação é fast food, tudo para ganhar tempo nessa vida corrida que nós vivemos. Então, natural que nesses lugares nós tenhamos o índice de obesidade muito elevado. Mas olha o que assusta, entre 65% e 70% da população, é muita gente, apresenta um peso maior do que o recomendado para o bem da saúde. E, assim, os autores
apontam o dedo para a indústria de alimentos, que, na opinião dos autores, em todo o globo não parou de promover produtos ultraprocessados, com muito açúcar, uma quantidade excessiva de sódio e gorduras além da conta. Vocês sabem o que é isso. Então, a redação tinha que vir, ó, lindinha, tá? A crítica do editorial é mesmo cortante. Fica claro, nós estamos por aqui, ó, pessoal, aqui no meio do texto. Fica claro que a indústria de alimentos divide a culpa não apenas pela pandemia de obesos, como pelos casos mais graves da Covid-19 e suas consequências devastadoras. Isso é o que está escrito lá. Os autores disseram, fica claro que a indústria de alimentos divide a culpa, não só pela pandemia de obesos, mas também pelo resultado que tem acontecido com pacientes de Covid, tá? E os autores cobram medidas, lembrando que o confinamento exigido pela Covid aparentemente piorou o estado nutricional das pessoas. Está aqui na nossa mente, né, claro? Claro! Fico em casa, o que eu vou fazer? Não tenho nada para fazer? Vou lavar uma... Não. Oh, não. Vamos comer, né? Eu deduzindo aqui, vamos ver se o texto confirma isso. Piorou o estado nutricional das pessoas, em parte pela falta de acesso a alimentos frescos, em outra parte porque o pânico fez muita gente, verdade, estocar itens ultraprocessados em casa, já que esses costumam ter vida de prateleira, prazo de validade, né, gente? Inclusive na despensa. Então, olha lá, eu tenho condições de estocar alface? Não. Vai estragar. Vai apodrecer. Mas eu posso estocar farinha para preparar um bolo? Claro que eu posso. Eu posso estocar... Eu vou dizer, não vou dizer não, aquele macarrãozinho que... É esse aí, Guilão, esse Guilão, é esse aí mesmo. Aquele macarrãozinho... é o Alexandre, justamente. Aí, Bezerra, aquele macarrãozinho? Pois é. Justamente, aquele eu posso guardar por bastante tempo. E aí ele continua. Mas o que deixou os autores realmente desconfortáveis foram as ações de marketing de algumas marcas nesses tempos desafiadores. Olha aí. Todas, claro, querendo demonstrar o seu envolvimento com iniciativas de responsabilidade social, mas dando tiros que, para os olhos mais atentos dos autores, decididamente saíram pela culatra. Por exemplo, quando uma indústria bem popular na Inglaterra distribuiu nada menos do que 500 mil de calóricos donuts. Ninguém conhece donuts, ninguém gosta, né? Para profissionais na linha de frente do National Health Service britânico. Aquela empresinha foi lá e... Toma aí, galera, beleza? A impressão é de que as indústrias de alimento verdadeiramente preocupadas com a população cada vez mais acometida pela obesidade, deveriam aproveitar a crise atual para botar a mão na consciência, parar de promover itens pouco saudáveis e reformular boa parte do seu portfólio. As mortes por Covid-19 dão a pista de que essa é a maior causa que eles poderiam abraçar no momento. Texto adaptado, tal. E aí ele fala, o glossário esclarece para nós. O termo ambiente obesogênico foi criado pelo professor de bioengenharia da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, Bruce Blumberg. Segundo ele, são os obesogênicos os responsáveis por contribuir no ganho do peso, sem que o indivíduo tenha consciência de que está engordando. Olha que crime. Aí começamos a nossa prova, então, a resolução. Perdão, porque a prova nós já começamos, né? A resolução da nossa prova. Aqui no primeiro momento, na primeira questão,
Summer holiday. Vamos lá, pessoal. A primeira questão, aí você identifica aí, ó. Na prova A, no modelo A, tá assim. Após a leitura, vírgula, pode-se inferir que o termo ambiente obesogênico refere-se a um local que... Então, olha aí, em relação à prova que você tem, que questão é essa? Vai lá para a questão. Um minutinho eu aguardo. Então, vamos lá. Após a leitura, pode-se inferir que o termo ambiente obesogênico refere-se a um local que propicia melhores condições financeiras. Oi? Oi? Como assim condição financeira? Ambiente obesogênico. Beijei, mas é porque eu já deixei de ser obesa, tá? Obesogênico, maravilha. Não tem nada a ver com propicia melhores condições financeiras, o que leva as pessoas a terem maior facilidade para comprar alimentos. Não. O ambiente obesogênico é um ambiente que tem as coisas, independentemente de você ter melhores condições, tá? Apresenta mais de 60% de sua população com... Não. É um ambiente favorável a... Não é um ambiente que está cheio de gordos, não é isso. Letra C. Leva as pessoas a estocar alimento? Não. Estocar alimento é resultado, nesse caso aqui, resultado do medo, vamos dizer assim, da pandemia. E esse não é um ambiente obesogênico. Tudo bem? O medo é que levou as pessoas a estocarem o alimento. Ambiente obesogênico já é aquele ambiente pronto. Tá cheio de coisa ali para a gente, ó. E as empresas vão fazendo as coisas para facilitar a nossa vida. Até acredito. É para facilitar a vida. O problema é que para facilitar a vida, o que vem ali é desfavorável em termos nutricionais. Letra C, favorece a maior ingestão. Opa, olha aí, ó. Um ambiente obesogênico, tá cheio de coisinha por aqui, tá? No meu bolso hoje não tem nada para fazer exemplo. Mas olha o que ele diz aqui, ó, gente, na letra D. Favorece a maior ingestão extra de alimentos pobres em nutrientes, mais ricos em açúcares e gorduras, em comidas processadas e geralmente de baixo custo. Olha lá, isso já mata a informação na letra A, né? Propicia melhores condições financeiras. Olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui na minha casa um ambiente obesogênico. Tudo aqui é mais processado do que natural. Ah, tem ali, ó, banana. Até tem uma bananinha ali. Mas aqui tem latas de sardinha, atum, maionese, achocolatados, biscoitos, aquele macarrão, Alexandre, aquele macarrão, molhos e blá, 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 blá. É isso aí também, eu tenho certeza, isso também é. Então, olha lá, ó, esse ambiente, ele faz assim, ó, lá em cima, ambiente obesogênico. Esse ambiente, olha lá, favorece a maior ingestão extra de alimentos pobres em nutrientes. Claro, o ambiente obesogênico está cheio de alimentos ultraprocessados. Então, nesse ambiente, haverá o favorecimento para que a pessoa consuma esse tipo de alimento. Imagina, está tudo aqui fácil à minha volta, eu vou lá... Não vai não, tá? Quem volta para o mundo real? Quem já acostumou a comer, acostumou-se a comer comidas mais saudáveis, geralmente não tem em casa esses ultraprocessados. E se os tem, é em pequena quantidade para realmente um momento de necessidade. Só, tá? Então, a nossa melhor resposta... Peraí, tem a letra E. Possui, olha lá, esse ambiente obesogênico possui habitantes cuja obesidade severa é causada principalmente por causas ligadas a... Opa, olha aí, ó, olha. Ele está dizendo que esse ambiente, na letra E não vai dar. Ele está dizendo que esse ambiente obesogênico possui habitantes cuja obesidade severa é causada principalmente... Nós não podemos garantir isso.
que essa obesidade é causada, ligada a fatores genéticos e piora... Não. Ambiente obesogênico é um ambiente favorável à comida enganosa, a comida pouco nutritiva e muito calórica. Tudo bem? Então, a melhor alternativa para nós, na número 1, é a letra D. Eu vou repetir, pessoal. Eu estou usando a prova modelo A. Então, por gentileza, coloque aí, procure aí pelo enunciado, que você vai encontrar a sua prova, o modelo da sua prova. Ali, número 2, diz assim: segundo o texto, identifica aí a sua prova. Segundo o texto, o editorial do British Medical Journal mostra que a indústria de alimentos, esse editorial lá daqueles autores ali, tá? Ele mostra que a indústria de alimentos revela-se verdadeiramente preocupada, pode parar. Preocupada com a saúde? Para. Essa não serve para nós. Absurdo. Vamos para B. Porque a indústria lá diz assim, olha, eles até falam que a indústria dá um tiro no próprio pé. Por quê, pessoal? Nós estamos preocupados com isso, com aquilo, mas eles estão favorecendo a utilização desses ultraprocessados. Então, esquece. A indústria não está verdadeiramente preocupada, já que ela mesma dá um tiro no pé. Depois ele diz que a indústria de alimentos mostra que a indústria de alimentos é responsável, em parte, pelos mais graves casos de Covid e suas consequências devastadoras. Parece que tá bom. Vamos ver aqui. Já que continua a promover produtos ultraprocessados com muito açúcar e excesso de gordura. Sim, pessoal, claro. Quer dizer, vamos ver as outras. Calma aí. Essa para mim tá boa. Ele diz que, de acordo com o que foi publicado lá no British, a indústria de alimentos é responsável, em parte, a culpa não é totalmente dela, mas olha lá, em parte, pelos casos de maior gravidade da Covid. Lembra que eles falam de o fato de o obeso grave ter um percentual de morte, de probabilidade de morte, de 27% a mais que um obeso de grau 1. Tudo bem? Então, olha lá, é responsável, em parte, pelos casos mais graves de Covid-19 e suas consequências devastadoras. E aí ele justifica, já que continua a promover produtos ultraprocessados, que foi o caso lá, por exemplo, do donut, que é um produto ultraprocessado, e a empresa deu uma quantidade exorbitante para a população. Então, essa me parece estar tranquila. Vamos ver a letra C. Mostra que a indústria de alimentos aproveitou a pandemia para promover itens um pouco saudáveis. Opa. Ela até promoveu itens, mas um pouco saudáveis? Não tem produto saudável lá. E reformulou boa parte do seu portfólio? Não. O texto diz exatamente que a indústria deveria reformular o seu portfólio, mas isso não acontece. Então, a letra C, moleza, né, pessoal? Não, letra C não dá para nós. Diz que a indústria de alimentos mostra seu envolvimento com excelentes iniciativas de responsabilidade social. Negativo, não aparece isso aí, não. A partir de ações de marketing, como oferecimento de donuts, essa daí que eu falei que foi exatamente o tiro no pé. Olha, vamos distribuir para a população, eles estão com fome. Então, sejamos generosos. Vamos distribuir. Mas distribuir o quê? Fruta? Legume? Verdura? Não. Distribuir o donut. Alimento ultraprocessado, riquíssimo em açúcar, riquíssimo em sódio e riquíssimo em gordura. Tá, pessoal? Então, a letra D, lixo. Letra E. Que a indústria de alimentos é a principal culpada, não somente pela pandemia de obesidade, mas também pelos casos mais severos, pois muita gente passou a estocar itens, isso é verdade, muita gente passou, mas
é a principal culpada, não somente pela pandemia de obesos, mas também pela Covid. Ela não é a principal culpada pela Covid. Não, a principal culpada pela Covid é... A principal não. A única culpada pela Covid o único, é o vírus, é o coronavírus, é o SARS. Tudo bem? Então, olha aí a pegadinha, pessoal. Ó. A letra E afirma que a indústria de alimentos é a principal culpada, também pelos casos severos de Covid. Isso não é verdade. Olha lá, mas também pelos casos mais severos de Covid, pois muita gente passou a estocar alimentos. Não. Ela é responsável pelos severos casos de Covid, porque as pessoas com obesidade mórbida, eu acho que agora chama de grau 3, né? Uma coisa assim, grau 3, que a gente chamava de obesidade mórbida, agora mudou. Essas pessoas são mais atingidas, 27% delas são mais atingidas porque tem severidade no peso, tá? Então, cuidado com essa construção. É a principal culpada, não somente pela pandemia de obesidade. É a principal culpada pela pandemia de obesidade, sim. Mas também pelos casos mais severos de Covid. Qual é o motivo? Muita gente passou a estocar alimentos, esse não é o motivo. O motivo dela ser culpada pelos severos casos de Covid é porque os severos casos de Covid estão associados, muitos deles, 27% deles estão associados ao excesso de peso, que é reflexo da indústria de alimentos, tá? Cuidado aí. Então, a letra E passa perto, pode deixar alguém com dúvida, mas não ela não está perfeitinha. A letra E não vai servir para nós. Então, eu tomo a liberdade de dizer a vocês que a melhor alternativa é a letra B de bola. Maravilha. Aqui, letra B de bola. Número 3, está na tela ainda. A número 3 diz assim, atenção, olha aí você que está com prova diferente. De acordo com o texto, a probabilidade de uma pessoa morrer de Covid chega a ser 27% maior entre os indivíduos com obesidade grau 1, pode cortar. Grau 1 é a mais branda, tá? Eu já não estou mais nela, mas a obesidade grau 1 é a mais branda. Então, não é ela responsável por esses 27%. Índice de massa corporal entre 30 e 39% 39% nada. 30 e 34,9 quilos por metro quadrado em comparação com indivíduos com obesidade grau 1. Não é isso que o texto fala para nós. Olha lá, vamos dizer nesse trechinho, o texto diz assim. Tá aqui. Isto é, volta um pouquinho, a probabilidade de uma pessoa com obesidade severa, olha aí, morrer de Covid chega a 27%, tá ali. Chega a ser 27% maior do que a de indivíduos com obesidade grau 1. Chega a ser. Aí ele continua. Isto é, com um índice de massa corporal entre 30 e 34,9 por metro quadrado, de acordo com a plataforma de registros. Então, ele diz assim, ó, a probabilidade de uma pessoa com obesidade severa morrer de Covid chega a 27%, maior do que esses indivíduos de grau 1. E ele aqui diz que o índice de massa X... índice de massa corporal entre 30 e 35 quilos por metro quadrado, em comparação com indivíduos, não é essa a resposta. Porque aqui ele está falando como se os indivíduos com grau 1 também pudessem, vamos dizer assim, morrer com essa dentro desse mesmo percentual. Na verdade, não é isso. 27% é relativo ao pessoal que tem
obesidade severa. Olha o que ele diz. Índice maior entre os indivíduos com índice entre 30 e 34, que significa obesidade 1? Não, é maior entre os indivíduos com obesidade severa. Beleza. Letra C. Ele diz, índice de massa corporal maior do que 34,9, aquele 35 que eu arredondei, por metro quadrado, em comparação com os indivíduos com obesidade severa. Não, em comparação com indivíduos de obesidade severa, não. Nós já estávamos falando com os indivíduos de obesidade severa. Ele aqui fez uma reescrita do texto, trocando os elementos de posição. Então, é como se esses de 30% a 34% fossem obesidade severa. Essa resposta também não serve para nós. Letra D fala, obesidade severa, em comparação com indivíduos de massa corporal superior por metro quadrado, superior a 34,9. Obesidade severa, então, ele diz, a probabilidade de uma pessoa morrer de Covid chega a 27% maior entre indivíduos com obesidade severa em comparação a indivíduos com índice de massa corporal superior a 35. Superior a 35 já vai para a obesidade severa. Então, é a mesma pessoa em 2 pontos do meu texto. Obesidade severa e superior a 35, obesidade severa. Letra D é redundante. Seria um pleonasmo. Ele mesmo falando dele mesmo. E a letra E diz assim, índice de massa corporal bem superior a 34,9 quilos por metro quadrado, em comparação com indivíduos com obesidade grau 1. Então, de acordo com o texto, a probabilidade de uma pessoa morrer de Covid-19 chega a ser 27% maior entre os indivíduos com índice de massa corporal bem superior a 34,9 quilos por metro quadrado, em comparação com indivíduos com obesidade grau 1. Esse pessoal aqui, desse índice bem superior, é exatamente esses 27% da população obesa, que são os obesos severos. Então, a letra E é a nossa resposta, tá, pessoal? Índice de massa corporal bem superior, ou seja, o pessoal com obesidade mórbida, em relação aos indivíduos de grau 1. Melhor resposta para nós, letra E. Ixi, sujou tudo. Letra E. Próxima, passando uns... Aqui. Vou deixar o texto, porque pode ser que eu precise dele ainda. Eu acho que eu ainda tenho uma questão... Tem, a número 4. A questão número 4 ainda é textual. Vamos lá, pessoal. Questão número 4 diz assim para nós. Atenção ao enunciado. O editorial de edição de 10 de junho, assinado pelos professores da Queen Mary University of London, foi publicado pelo... pelo amor de Deus, né, gente? Tá. Ele diz aqui, ó, no trechinho, onde é que está? Deixa eu ver um trechinho mais rápido. O edital, primeira linha, o editorial da edição de 10 de junho do British Medical Journal, já está falando lá, ó, assinado pelos... blá, 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 tá aqui, ó, gente, ele está perguntando. O editorial assinado pelos professores, está ali, ó, da Queen Mary University of London, foi publicado pelo... Está ali. British Medical Journal. Está na primeira linha. Tudo bem, pessoal? Essa aqui era uma questão assim, ó, vai logo e termina isso. Lá embaixo está escrito... adaptado pelo blá, 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 blá. Publicado nesse tempo aí...
uma fonte, tá, pessoal? De onde você tirou isso? Ah, isso aqui foi adaptado pelo fulano de tal, pandemia. Tudo bem? Ele fala onde foi publicado. O editorial da edição do British. Então, foi publicado onde? Em 10 de junho. Está na primeira linha. Cuidado. Por quê? Nós aprendemos lá na escola, graças a Deus, com os professores de língua portuguesa também, verificar sempre de onde esse material saiu. E, realmente, esse material, eu ouvi algumas pessoas reclamando a respeito disso, esse material aqui, ó, que está na prova, saiu, sim, dessa fonte, adaptado de obeso.org, blá, 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 publicado em 30 de junho de 2021, perdão. Acessado em 9 de março... Não é 2021, não. Porque ele foi acessado em 9 de março de 21. Ele foi acessado esse ano. Está tudo certinho, não é? O problema é que a questão, olha só, a questão diz assim, ó, o editorial de edição de 10 de junho, olha lá, o que está ali embaixo, não é de 10 de junho, é uma fonte que foi adaptado dessa fonte aí, publicado em 10 de junho desse ano, tal X. Aqui no enunciado diz, o editorial de edição de 10 de junho, assinado por esse povo aí, foi publicado não foi pelo site, ele foi publicado nessa data pelo British Medical. Tá? O pessoal ficou questionando, não precisa questionar, não. Se ele perguntasse assim, esse documento que aparece na prova, esse texto, foi retirado de que fonte? Fonte, obeso, tal. Tá. Ele foi publicado nessa data que a questão pede pelo British. Está na primeira linha do texto. Como nós temos o hábito de procurar a fonte, né, de onde saiu, sempre lá embaixo, que é como nós fazemos também com os livros, procurando lá embaixo, algumas pessoas marcaram lá a letra A. Ah, mas professora, não dá, tá, pessoal? Não vai rolar. A questão não permite. Olha lá, o editorial assinado por foi publicado onde? Na British. Então, não vai dar para reclamar essa daí, não, tá? Número 5. Então, eu vou jogar o texto para lá um pouquinho, deixar ele aqui separado, porque da número 5 em diante, nós vamos de gramática, tá, pessoal? Eu reafirmo que a prova estava tranquila também na parte de gramática. Muito simples, tá? No primeiro bloco, ele diz assim, para você que está com prova e ainda não fechou exatamente qual é a sua prova, tá? As mortes por Covid-19 dão a pista de que essa é a maior causa para elas, que elas poderiam abraçar no momento. São classificadas como substantivos? Dá nome. Nome. Pode ser comum, pode ser próprio, abstrato, concreto, simples, composto, nome, tá? Então, ali, ele diz, são classificados como substantivos os seguintes vocábulos. Letra A, morte, mortes. Covid-19, sim. Pista, sim. Maior, maior é adjetivo. Maior, menor, lembra? Não rola. Depois, Covid-19 sim, pista sim, maior não, parou. Morte sim, essa pronome demonstrativo não rola, parou. Covid, letra D, Covid sim, pista sim, causa sim, momento sim. Letra E, morte sim, pista sim, maior não. Parou. Então, pessoal, melhor resposta da questão 5 é a letra D de dado. Tá? Indiscutível, pessoal. Em todas elas aparece, na letra A aparece a palavra maior, que nos impede. Na letra B aparece também a palavra maior.
que nos impede. Letra C, aparece a palavra essa, que nos impede. Letra E, aparece de novo a palavra maior, né? O nosso impedimento. Se vocês olharem ali, na frase, ele diz assim, é a maior causa. Olha, o substantivo é causa. Maior, menor é um adjetivo, tá? É um qualificador. 6. Essa questão 6, eu digo, aluno meu não pode errar essa questão. Vocês sabem disso, nós já vimos isso esse ano. E eu comentei com vocês que nós temos um caso chamado hibridismo. Pois é, isso. Eu falei, olha, pessoal, não dá para ficar pensando a vida inteira em hibridismo. O que é o hibridismo? Só para lembrar. É como nós fazemos com as plantinhas. Quem gosta, que tem a mamãe em casa que cuida, o papai em casa que cuida. Hibridismo é a junção de 2 elementos formando um só. Nós temos uma planta híbrida, ela é meio isso e meio aquilo. Aqui nós temos hibridismo. Para formar uma palavra, nós temos uma parte de um idioma e outra parte de outro idioma. Eu cito sempre 2 casos, e um deles é televisão. Pode pegar lá a aula de formação de palavras, verifica se eu não falei sobre televisão. Falei. Então, essa questão não dava para brincar. Aluno meu tem que saber que televisão é híbrido. Aí, pessoal, ultraprocessado, muito processado. Não, vamos direto, tá, pessoal? A palavra é televisão. Metade vem do grego e metade vem do latim. Beleza? Pode olhar lá na aula. Pode ir lá. Formação de palavra. 7. Assinale a alternativa cuja divisão silábica está correta. Pessoal, nós precisamos lembrar que, quando nós falamos a respeito dessa divisão silábica, nós verificamos a questão do S e a questão do B. Algumas pessoas falavam assim, professora, quando é que eu sei que se o S avança ou se o S volta? Ele avança quando tem vogal e ele volta quando depois dele tem uma consoante. A mesma coisa quase sempre com esse B que aparece na palavra subhumano, suburbano e etc. Então, na primeira palavra, eu vou fazer aqui, não vai ficar legal se eu fizer do outro lado. Cadê a caneta azul? Azul. Ai, que horrível. Caneta azul, azul caneta. Deus que me perdoe. Gente, a letra A diz assim, ó. Subhumano. Qual é o problema aqui, hein? Esse B deveria ficar ali. Se depois dele nós tivéssemos, por exemplo, uma consoante. Tudo bem? Aí ele voltaria. Depois do B tem consoante, pessoal? Não tem. Então, juntinho, bonitinho, tá certo. A letra B faz isso aí, ó. Suburbano. A letra B fez isso aqui, ó. Suburbano. Não. O que veio depois é o quê, pessoal? Vogal. Então, não dá, velho. Suburbano. Essa seria a forma correta. Depois do B eu tenho o quê? Vogal. Vai embora. Vai lá. Agarra a sua vogal. Não fica na sílaba dos outros. Tudo bem? Letra C. Ele escreveu. A mesma coisa. Interurbano. Ô, desgraça. Gente, olha aqui. Como assim? Ué, esse R vai ficar pendurado numa vogal que já tem dono? Ele vai ser um inquilino aqui? Ou ele vai para a vogal dele? É urbano? É, urbano. Bano. Essa seria a correta. Interurbano.
Por quê? Porque esse R ia ficar solto por aí, a sílaba a qual ele deveria pertencer começa com vogal. Então vai, filho, seja feliz. Letra D. Mesmo problema. Gente, essa questão é muito fácil. Aqui, ó, ele colocou aqui, ó, subestimado. Mas o trecho de estimado não é vogal? Então vambora, filho. Vai embora ficar com a sua vogal, seja feliz com ela. E a última. Ixi, olha como é moleza. Por quê? Porque depois dele eu tenho consoante. E mais. Locar, locação, aluguel, locar é palavra. Já tem seu significado. Então esse não teria que... mas eu sei palavra que o B vai embora. Claro que tem. Sublime. O que é lime? Você conhece lime em língua portuguesa? Eu não. Você conhece locar em língua portuguesa? Conhece. Então esse prefixo fica. Porque aqui há uma formação de prefixo mais uma palavra. Aqui, ó, beleza, prefixo. Prefixo de lime. E o que é lime? Nada. Então, isso não é prefixo. Por isso é que ele fica agarrado ali. Não fala comigo, não. Não fala comigo. Então, pessoal, essa aqui deveria ser a correta divisão silábica. Uou, baby! E o que eles fizeram? Onde é que está a minha prova? Deve estar aqui. Eu é que virei tudo de cabeça para baixo. Exatamente. Está aqui. Então, a resposta correta é a letra A. É a única que está arrumadinha. O resto está tudo bagunçado. Então, a 6, canetão vermelho. 6 não, essa é a 7. Essa é a 7, pessoal. A 7, letra A, sem discussão. Beleza? Beleza. 8ª questão, ainda está na tela? Está na tela. Vou apagar, hein? Vou apagar. Número 8. Questão 8 diz o seguinte. Pessoal de casa, vamos lá? 8 diz assim. Assinale a alternativa em que o emprego da conjunção destacada tenha o mesmo sentido da que está sublinhada na oração. Quis dizer mais alguma coisa e não pôde. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a conjunção E, é a que está lá? A conjunção E é categoricamente chamada de conjunção aditiva. Mas eu falei isso durante o ano inteiro, conjunção aditiva, desde que a frase tenha sido construída com elementos que se consagrem como soma. Mas eu posso dizer... Fulano estudou e não passou. Quando você diz que alguém estudou e não passou, essas coisas se somam ou são coisas adversas? Já que quem estuda deve passar. E eu não disse mais não passou, eu disse e não passou. O que eu fiz aqui? Vamos ver se ele faz para nós uma adversativa ou uma aditiva. Quis dizer alguma coisa. Quem quer dizer alguma coisa, diz. Não pôde. Então, ele quis, mas não pôde. Esse E que aparece aqui é um E adversativo. Pois é. Falei sobre isso. Cuidado com o E
cuidado com o mas. Cuidado com o e, nem sempre é aditivo. Cuidado com o mas, nem sempre é adversativo. E vocês vão lembrar que eu falei da oração do Pai Nosso. Mas livrai-nos do mal, aquele mais não é adversativo, aquele mais é aditivo. Tá? Memoriza isso. Então lá ele diz assim, letra A, vamos ver se essa conjunção destacada tem esse valor de adversatividade, adversativa, dentro das nossas alternativas. Na letra A ele diz assim, o editorial cita uma série de outros dados e possíveis razões. Cita dados e possíveis razões. É aditiva. Não vai rolar. Letra A não rola para nós. Letra B diz assim, a indústria de alimentos divide a culpa não apenas pela pandemia de obesidade, mas também, esse mais também, gente, é adversativo? Ou ele está fazendo uma soma? Além de dividir, ó, não apenas pela pandemia. Então, pela pandemia, mas também pelos casos... O que está no meu bolso? Ah, pode amassar. Tá. Mas também pelos casos mais graves de Covid-19. Então, aqui eu tenho adição de ideias. Esse mais também não vai rolar. Tá bom? Adição. Letra C. As indústrias de alimentos quiseram mostrar iniciativas de responsabilidade social e deram tiros que, na verdade, saíram pela culatra. Olha só, esse na verdade está atrapalhando a gente, tá? Porque eu posso dizer assim, ó, as indústrias de alimentos quiseram mostrar iniciativa de responsabilidade, mas deram tiros que saíram pela culatra. Mas deram tiros que saíram pela culatra. Aquele, na verdade, é só para encher o saco, para empurrar a visão da gente, tá? Vocês verificaram que eles quiseram fazer uma coisa, mas não deu certo? Ó, eles quiseram fazer iniciativa bacana, mas eles deram dano, não sei o que aconteceu. Encheram a pessoa de açúcar, sódio, gordura. Mas esse E que aparece aí na letra C é um mas, é um adversativo. Aliás, é um E adversativo, né? Então, calma aí, vamos resolver a questão inteira. As indústrias de alimentos deveriam parar de promover itens pouco saudáveis e reformular boa parte. Deveriam parar disso e reformular. Quer dizer, deveriam fazer isso, parar de alguma coisa e deveriam reformular. Tudo bem? Esse E é aditivo. Então, por enquanto, a letra C para nós, tá? Vamos para a última parte. A indústria de alimentos não parou de promover produtos ultraprocessados, com muito açúcar, uma quantidade excessiva de sódio e gorduras além da conta. Ele não parou de fazer isso, e isso, e isso, e isso, tá? Na verdade, ali, eu estou juntando elementos. Parou de promover o quê? Eu estou somando objetos diretos. Produtos ultraprocessados, com muito açúcar, com uma quantidade disso e gorduras, tá? Depois, então para nós, a número 8, a melhor alternativa é a letra C. Indiscutível isso, tá, pessoal? Número 9, atenção. No trecho, olha aí vocês em casa, olha a prova. Prestem atenção, porque daqui a pouco vocês vão falar assim, professora, olha, meu deu outra letra aí na 8, mas a tua 8 não é a minha 8. Presta atenção aí, procura direitinho a questão. Número 9. No trecho, nos Estados Unidos e no Reino Unido, para citar dois exemplos, entre 65% e 70% da população apresentam um peso maior que o recomendado. Só um instantinho, secou. Na verdade, não é secou, não. É que eu tomei um café muito quente agora, antes de começar a prova, e a minha língua queimou. Então, está me incomodando. Vamos lá. Apresenta um peso maior do que o recomendado para o bem da saúde. O verbo em destaque concorda com... Olha lá, pessoal. Ele diz, apresentam
esse verbo está no plural. Ele diz, nos trechos, nos Estados Unidos e no Reino Unido, isso aí é lugar. Então, se é lugar, ele fala assim, letra B, olha que legal, letra B fala, o sujeito composto Estados Unidos e Reino Unido, ali é lugar. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, adjunta adverbial de lugar. Para citar dois exemplos, esse para citar dois exemplos é um termo explicativo. Para citar dois exemplos, entre 65% e 70% da população apresentam. Então, vamos lá. O nosso sujeito é 65% e 70% da população apresentam. Então, 65% e 70% é numeral singular ou plural? E o da população é um termo singular ou plural? Isso, os 65 e 70, nós fizemos algumas questões sobre isso também. Passou de 2, passou não. A partir de 2 é plural, então vamos no plural. 65% da população apresentam, concordei com 65%. Se eu disser 65% da população apresentar, eu concordei com da população, que é um termo específico, é um adjunto adnominal, beleza? Então, presta atenção nisso aí. Então, ele fala, entre 65% e 70% da população apresentam um peso maior do que o recomendado para o bem da saúde. Esse verbo, então, concorda com o sujeito composto? Letra B, não. Adjunto adnominal da população? Poderia, se estivesse no singular, não é isso? Aqui não dá. Vai ser mesmo com o numeral, tá, pessoal? O substantivo próprio, plural, Estados Unidos não funciona como sujeito aqui, então não pode a concordância do verbo ser feita com ele. O aposto constituído pela expressão plural dois exemplos. A expressão plural dois exemplos não poderia ser sujeito desse verbo, porque depois do dois exemplos, nós temos vírgula, e vírgula impede a sintaxe de continuar, não é isso? Então, como é que aquele apresentam poderia ser um verbo de dois relacionado a dois exemplos? Tá? Não vai rolar. Então, a única alternativa para nós é a letra A. Eu sei que o que incomoda vocês é essa preposição. Entre, né? Aí eu vou dizer assim, ó. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu posso fazer assim. O fato de o candidato contar. Se eu colocasse o fato do candidato contar, eu teria matado a gramática. Por quê? Esse candidato não poderia ser sujeito da palavra, do verbo contar. Por que não poderia? A preposição atrapalharia, não é? Vocês repararam que eu separei a preposição do artigo? Agora, eu tenho um sujeito. Vocês viram que entre, aí ele coloca 65%, 70%, apresentam. A preposição está lá, ó, solta lá, não está agarrada do. Por isso que muita gente aí na redação pega lá o de mais o o. Eu dou aquele traço, aquele risco naquele do, da, e eu coloco separadinho para dizer que, ó, agora eu tenho sujeito para esse verbo. A mesma coisa aqui. Apesar de haver uma preposição lá na frente, o 65% não está grudado nela. 65% apresentam. Tudo certo? Então, na número 9, a melhor alternativa é letra A. Cadê? Essa aqui mesmo? É, essa aqui mesmo. Número 10. Então, essa folhinha também já foi. Tchauzinho, querida. Tchau, querida. Vamos lá. Ixi, bobagem. Esquece. Nada a ver uma coisa com a outra. Olha eu. 10.
10, então vamos mudar o slide. Do you wanna dance? Hold my hand. Aí, questão número 10. Diz assim, atenção. A preposição de em a pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, aquela da obesidade. A da obesidade. Expressa a relação de. Então, ele diz que essa preposição expressa uma relação a respeito da palavra pandemia. Tudo bem? Ela introduz um termo ali. E esse termo que ela traz, Covid-19, se encaixa na palavra pandemia através dessa preposição, trazendo um meio. A pandemia de Covid-19, gente, nós fizemos essa colocação das preposições esse ano, e eu falei para vocês que meio era toda vez que nós nos relacionássemos a transporte. Eu vou de avião, eu viajo de avião. Meio, tudo bem? Quando eu falo de Covid-19, Covid-19 é um transporte? Não. Então, a letra A não vai dar, pessoal. Letra B, posse. Posse é quando nós temos alguma coisa. As pessoas costumam dizer assim, quantas pessoas tem na sala? Tem? É posse? Não, quantas pessoas há na sala? Porque não há posse. Quando eu disse a pandemia de Covid-19, não existe entre de Covid-19 e pandemia, não existe uma relação de posse. Essa resposta, a letra B, é absurda. Desculpa dizer isso, mas é absurdo. Letra C, origem. Covid-19 não é origem. Origem é... De onde você vem? Eu venho da Grécia, origem. E você? Eu venho do Rio Grande do Sul, origem. De onde você vem? Eu venho do Paranoá, origem. Da Covid não é origem. Origem, lugar de saída, a sua origem. Então não vai rolar a letra C. Letra D, causa, a pandemia de Covid. Você vai ficar assim, professora, isso é causa? Essa pandemia pode ser comparada a outra pandemia que aparece no texto. O texto fala sobre a pandemia de obesidade. Então, qual é a causa daquela pandemia? Obesidade. Qual é a causa dessa pandemia da questão 10? Questão 10 do modelo A. Qual é a causa? Covid-19. Então, esse D traz para nós causa. Algumas pessoas falam assim, professora, mas não é matéria? Covid-19 é matéria? Tá, mas é vírus, é matéria. Não, peraí. Matéria. Eu vou fazer em português e depois eu vou fazer em inglês. Isso aqui é feito de uma matéria. Tudo bem? Melhor. Quando nós fazemos a colocação de um adjetivo, por exemplo, em inglês, vocês colocam assim, em relação a um substantivo, claro, né? O substantivo mesa está posto lá no final da sua frase. Antes desse substantivo mesa, você tem uma série de adjetivos. Primeiro, você coloca um adjetivo que é abstrato, feliz. Depois você coloca um adjetivo que é concreto. Por exemplo, wooden, ok? Madeira. Você viu que madeira é o material de que é feito? Pô, feliz não deu. Deixa eu ver aqui, High, alto, tá? High wooden alguma coisa. Escada, ok? Uma ladder, ok? Então, lá, eu coloquei madeira. Ué, mas madeira? Madeira é o material.
Tudo bem? Ó, material. A Covid não é, nesse caso aqui, não é material. O material seria o vírus coletado num aparelhozinho. Olha o material. Aqui ele está dizendo que é a pandemia de Covid. Então, a Covid não é o material. A Covid é a causa. Tudo certo? Numa outra estrutura, se eu estivesse falando da Covid numa outra estrutura, ela poderia, o vírus, né, o vírus, SARS, ele poderia ser o material de estudo, mas desse jeito aqui não é matéria, desse jeito aqui é causa. Essa pandemia é causada pela Covid, a outra pandemia é causada pela obesidade. Tudo bem, pessoal? Então, para quem ainda discutiu um pouquinho, não vai dar, tá? Vamos ficar com a letra D na 10. 11. Está na tela? Está na tela. 11 diz assim. Quanto às vozes do... Ah, legal! Vozes do verbo, o trecho, olha aí, o trecho destacado em... O edital da edição de 10 de junho do British Medical Journal, assinado, já sei, por professores da... Está escrito em que voz? Gente, o editorial assinado, foi assinado por professores. Que voz é essa? O edital fez alguma coisa? Não. Quem fez? Foram os professores. Os professores assinaram. Que voz é essa? Quando o sujeito não faz. O sujeito é o editorial. Quando o sujeito não faz, o sujeito sofre a ação. Que voz é essa? Vamos lá. Primeira, reflexiva. Ele não fez e sofreu. Esquece. A segunda, passiva. Passiva é bom. A outra, passiva pronominal, seria bom se nós tivéssemos um pronome ali. Eu poderia chamar de passiva pronominal, mas não tem. Sabe por que não tem? Essa passiva aqui é analítica ou sintética? Analítica ou sintética? A sintética tem um pronome. A analítica não tem. Ela é toda arrumadinha. O que faltou ali, vamos dizer assim, já que o termo vem entre vírgulas, o que faltou ali foi o verbo de ligação. Tiraria aquela vírgula do lugar, tá? Então, o que eu tenho aqui é voz passiva. Depois ele fala ativa. Não, porque o editorial não fez nada. Foram os professores que assinaram. E ele fala passiva recíproca. Recíproca, eu faço alguma coisa por ti, tu fazes por mim? Não, né? Então, gente, a 11, só a voz passiva mesmo. Não há outro mecanismo que permita a avaliação diferente. Letra B, de bola. Passiva, passiva, é isso mesmo. Letra B, de bola. 12. A moleza também. Gente, a 12 foi ridícula. Desculpa, se alguém errou a 12, pelo amor de Deus, hein? Olha lá. Aliás, se alguém errou a 11, se alguém errou a 12, pelo amor de Deus. A 10 eu deixava pensar. Porque alguns ficam, professora, mas não dá isso, não dá isso. Não, não dá isso. Por quê? Expliquei por quê. Agora eu estou fazendo aqui para vocês. Né? A 12 diz assim, no trecho, a crítica do editorial é mesmo cortante. O termo destacado é, pelo amor de Deus, gente, esse mesmo é só uma ênfase. É de fato, é muito, tá? Então, assim, esse cortante está ligado ao verbo de ligação. E eu já falei para vocês, não precisa analisar nada. Olhou o verbo de ligação, antes é sujeito, depois é predicativo. Tudo certo? O cortante não vem depois do verbo de ligação? Olha lá, a crítica é cortante. Esse do editorial e essa palavra mesmo é só para encher linguiça. A crítica é cortante. O que é esse cortante? Letra A, sujeito simples? Não, a crítica é o sujeito simples. Objeto direto? Você vai perguntar o que para o verbo de ligação? Faz isso. Olha a minha cara, faz isso. Letra C, predicativo do sujeito, crítica cortante. Predicativo do sujeito. Predicativo do objeto, vocês viram algum objeto aí depois do verbo de ligação? Ui, complemento nominal. Mas nós temos ali um verbo de ligação. Nós não temos nenhuma palavra que pede complemento aí. A palavra que pedia, crítica, né? A palavra crítica que pedia, já tem, do editorial, já está lá o que é o termo dela.
Tá bom? Então, pessoal, indiscutivelmente, letra C na 12. Essa dá para ir rápido. 13. Na frase, você aí presta atenção, na frase fica a impressão de que as amostras de alimentos deveriam aproveitar a crise para reformular seu portfólio. A oração destacada tem a mesma função sintática da oração destacada em. Então, vamos lá. Fica a impressão de que? Esse de que completa, é isso mesmo, tá? Esse de que completa a palavra impressão. Fica a impressão. Impressão de quê? De que as amostras de alimento deveriam blá, 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 que é o termo destacado. Esse tipo de questão é chata. Por quê? Apesar de ser fácil, dá trabalho, porque primeiro eu tenho que analisar aqui em cima, ele não diz o que é, eu tenho que analisar, acertar aqui e depois procurar a certa lá nas alternativas. São 2 trabalhos. Então, vamos lá, gente. Fica a impressão de quê? De que blá, 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 blá. Completiva nominal. Cadê o sujeito? Indeterminado. Ou inexistente? Fica, está, é a impressão. É a impressão. Fica a impressão. Tem sujeito? Oculto, indeterminado, operação, ok? O que eu tenho lá? Um complemento da palavra impressão. Ponto? Eu tenho... Na letra A, é inútil uma coleção de armas para quem já não caça mais. Essa frase precisa ser organizada. Eu posso dizer para vocês, gente, que é inútil? Uma coleção de armas é inútil. Uma coleção de armas é inútil. Eu arrumei. Aqui eu coloquei o sujeito no seu devido lugar. Na primeira oração, eu não tenho sujeito, não. Fica a impressão. Impressão de alguma coisa. Fica o quê? A impressão. Não é impressão fica, porque senão eu não tenho um complemento nominal, tá? Na letra A, eu tenho é inútil, mas esse não é o sujeito. Isso é inútil. Que é inútil? Uma coleção de armas é inútil. Beleza? Aí, depois da palavra inútil, eu vou ter assim, ó, para quem já não caça mais. Inútil? Inútil para quê? Vocês perceberam que a palavra inútil está sendo complementada? Inútil para quê? Porque nós estamos acostumados a ver o complemento nominal saindo da preposição de, como foi o caso lá do enunciado. Tudo bem? Aqui ele sai da preposição para. E essa preposição para, podem olhar, não é adversativo, não é oração adverbial final. Porque lembra que o para é para as finalidades? Trabalhei para comprar uma mesa, tudo bem? Você trabalhou com que motivo? Para comprar. Então é finalidade, tudo bem? Aqui não é. Esse para quem não caça mais não é finalidade. É o complemento de inútil. Aí eu vou. Letra C. Fica claro. Fica claro. Eu tenho esse fica como verbo de ligação. Tenho o claro como adjetivo. Oh, meu Deus. Predicativo. Caramba. E o sujeito. Isso fica claro. Cadê o sujeito, pessoal? Que a indústria de alimentos divide a culpa pela pandemia da obesidade. Esse termo todinho é o sujeito de fica claro. Verbo de ligação mais predicativo. Tranquilo, né? Então, vocês viram que esse que, não sei o que, nas quantas, não serve como complemento de palavra nenhuma. É o sujeito do verbo ficar. Verbo de ligação aí, tá? Então, também não serve. Na letra C, ele fala, os autores lembraram-se... Pronto, não precisa nem perguntar. Objetiva indireta, né? Quem se lembra de alguma coisa. Tá lá, de que... Lembrou de quê? Disso. Objetiva indireta.
Letra D. O futuro se nos oculta para que nós o imaginemos. O futuro é ocultado para nós. Para quê? Para que nós o imaginemos. Esse para quê não trouxe uma oração subordinada, substantiva. Esse para quê não é uma finalidade? Para que nós o imaginemos. Para quê? Para a gente ficar imaginando. Ó. Por isso é que o futuro fica oculto. Para que ele fica oculto? Qual é a finalidade? Para que nós o imaginemos. No futuro será assim, assim, assim. Finalidade, oração subordinada, adverbial, final. Então, não dá para completar coisa nenhuma. Que vocês viram a palavra oculta, mas essa palavra oculta aí, gente, é verbo. Nos oculta, oculta a nós. Letra E. As principais ações dependiam de quê? As principais ações dependiam de que os integrantes do grupo discutissem a questão. Pronto. Mais uma objetiva indireta. Depende de quê? Tudo certo? Então, a única alternativa possível para nós é a letra A. Lembra, o cara fez uma frase impecável, empurrou para distante a preposição em relação à palavra útil e jogou entre a oração principal e a oração subordinada, ele jogou o sujeito, pegou todo mundo, tá? A oração arrumadinha ficaria: uma coleção de armas é inútil para quem já não caça mais. Esse para quem já não caça mais não é finalidade. Complementa a inutilidade dessa coleção de armas. Tá bom? Então, letra A, na 13. 14. 14, pessoal. Molezinha, molezinha. Unamos agora os pés. Unamos. Já vou dizer. Vamos adiantar aqui a brincadeira. Quando eu digo unamos, eu estou dando uma sugestão? Eu estou numa incerteza? Eu estou numa certeza? Eu digo, unamos as mãos. O que é isso? Imperativo. Se é imperativo, eu já tenho que pensar, dei uma ordem. Se é imperativo, vamos lá. Daremos. Daremos. É ordem? Nós daremos início. Não. Daremos é certeza. Modo indicativo. Damos. Indicativo. Demos. Demos as mãos. O que é isso? Vamos lá. Eu tenho o modo. Demos as mãos. É ordem. Damos as mãos não é ordem. Damos as mãos é apenas uma certificação. Nós damos as mãos todos os dias a quem, ok? Agora, demos as mãos é ordem. Então, se o texto está no imperativo, nós vamos com ele. Ele diz assim, unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola. A enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cambalhotas, apanhá-las e ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Nesse trecho, o personagem narrador Brás Cubas, para isso, utiliza o mesmo modo verbal. Qual é o modo, pessoal? Imperativo. Nós daríamos as mãos se fosse, daríamos, subjuntivo, daríeis, subjuntivo. Então, nós temos só eu fiz assim, ó, só verbo no modo imperativo, só na letra C de casa, tá? Porque a questão pede o modo, ele fala assim, ó, depois que ele fala que o trecho é do Brás Cubas, ele diz, para isso, utiliza o mesmo modo verbal para os dois verbos que iniciam o período, o verbo unir e o verbo dar.
O verbo conjugado que completa, então, corretamente a lacuna é só o demos. Demos as mãos, amigos, ok? Tá em que letra? Letra C. E a última de língua portuguesa. Eu já estava triste quando cheguei por aqui, eu pensei assim, última não, penúltima. Eu estava triste, eu falei, gente, não tem crase nessa prova? A crase vai vir daqui a pouquinho ali. Eu falei, gente, como assim? Prova sem crase? Eu desacreditei, mas quando eu vi a 16ª, esfriou minha cabeça, esfriou meu... Engraçado, 16 questões. Interessante. Ficamos com 4 questões de literatura. Então, vamos lá, pessoal. Na 15, nós temos a pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, aquela da obesidade. A classe... Putz, droga! Ui, desculpa. A da obesidade. A classe de palavra que pertence... O vocábulo destacado eu já dei a resposta, né, gente? Ele me dá aqui possibilidades. Ele diz, em a pandemia de Covid-19, deixa eu ver ali no texto, de onde foi que eu tirei isso? Tá. Já sei. Primeiro parágrafo, terceira linha. A pandemia de Covid-19, tal. Aí ele faz assim, pessoal. A outra pandemia. Que outra? A de obesidade. Esse A, eu posso dizer aquela de obesidade? A outra pandemia, qual? Aquela! Você faz isso toda hora. Você não lembra? Falei da outra menina. Qual menina? Aquela! Você faz isso. Aquela que chegou lá, toda afobadinha, né? Ah, eu estava falando do... Menina, você não viu aquele? Eu estava falando, a outra, o outro. Você não viu o outro? O outro. Qual outro? Aquele que subiu ali correndo. Você faz isso toda hora. Nós utilizamos aqui um pronome demonstrativo, pessoal. A questão não tem nada de capciosa. O pessoal ficou, mas dava para ser muita coisa. Não dá, não. Só dá para ser isso. Só dá para ser pronome demonstrativo. Acabei de dar alguns exemplos que você faz naturalmente. Eu não estou falando da outra. Qual? Aquela que está sentada ali, ó. Tá vendo? Não, não. A outra. Qual? Aquela. A outra. Aquela. A palavrinha outra salvou a nossa vida, tá? Jogando-nos para o pronome demonstrativo. Está na letra A, pessoal. Pronome demonstrativo. A letra B fala pronome pessoal do caso oblíquo. Está substituindo? Não estou substituindo. Estou fazendo uma referência. Deveria tomar ainda mais urgente o combate a outra pandemia. Qual? Aquela da obesidade. Tá? A obesidade poderia aparecer como pronome, mas aqui nesse caso eu não tenho pronome pessoal oblíquo. Eu não estou substituindo uma pessoa pela outra. Eu estou apontando. Não é essa, é a outra. Não é aquela, é a outra. Vocês estão vendo como é que a palavra outra ganhou um status aqui de pronome demonstrativo? É essa? Não, a outra. É aquele? Não, o outro. Aquela palavrinha outra, depois daquela crase lá, salva a nossa vida. Pronome demonstrativo. Pronome pessoal oblíquo não cabe aí. Reto, menos ainda. Existe pronome pessoal reto a? Eu não conheço. Preposição também não cabe aqui. Nessa ligação não cabe a preposição. Desculpa. Desculpa, pessoal, secou. E a letra E, o artigo. AD, OD. Muita gente ficou, é artigo, professora. AD isso, OD aquilo. Tá, e quando eu falei, faz outro. É esse? Não, é o outro. Que livro você quer? Você quer esse? Não, eu quero o outro. Você quer aquele outro? Não, eu quero aquele. A palavra outro é a chave. Então, nada do que foi
posto aí, me fala, professora, eu vi artigo, né? Porque ficou preocupado com essa passagem. É um artigo, olha lá, eu coloco a da obesidade, se fosse em vez de pandemia, que alguns falaram lá, se fosse problema, o da obesidade. Eu entendi a questão que vocês colocaram, entendi tudo. Mas eu disse a vocês, não é esse o ponto. Olha lá, a outra, aquela palavra outra ajuda a entender. Outra, aquela, essa, tudo bem? Aí é que fica fechadinho com a letra A. Não, professora, mas não dá? Não, não dá. Não dá recurso, não tem jeito. Por causa da palavra outra. Ela amarrou todo mundo aqui, tá? Lamento, mas não vai rolar. E, finalmente, glória, uma questão de crase muito descontextualizada em relação àquela prática de crase que nós temos visto nas provas ao longo dos anos, né? Ela está com uma cara diferente, mas não deixa de ser crase. Então, eu já falei, ufa, porque eu sempre disse para os meus alunos, não há prova boa de língua portuguesa sem crase. Toda prova tem que ter crase. Eu falo sempre isso, né? E quase que quando eu vi, eu falei, Jesus, porque a que veio parar nas minhas mãos foi a modelo A. E só de sacanagem a modelo A, a última questão de gramática é que é a crase, né? Eu quase tive um troço, mas tudo bem. Ele diz assim, ela ia recebê-lo à porta, falando e rindo. Se fosse esse A aí, tava moleza, né, pessoal? Recebê-lo à porta, falando e rindo. Tirava-lhe o chapéu e a bengala, dava-lhe o braço e levava-o a uma cadeira, ou até a cadeira, porque havia lá na casa a cadeira do Viegas, obra especial, conchegada, feita para gente enferma ou anciã. Então, era uma cadeira especial, tá, pessoal? Vamos lá. Ela ia recebê-lo, alguém feminino, né? Ia recebê-lo à porta, falando e rindo. Tirava-lhe o chapéu, ou seja, a pessoa estava assessorando alguém. Dava-lhe o braço e levava-o a uma cadeira, ou até a cadeira. Quando ele falou ou até a cadeira, por que esse ou até a cadeira? Vamos ver. Eu penso que tem alguma coisa aqui que é especial, mas vamos ver. Porque havia lá na casa a cadeira do Viegas, obra especial, blá, 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 blá. Aí ela fala, nesse trecho do Machado, o acento grave na palavra destacada ocorre por quê? Então, vocês repararam que essa crase aqui meio que veio diferente do que nós acostumamos, né? Por quê? Acrescentou-se o artigo a ao pronome demonstrativo a. Legal, né? Desde quando o artigo mais pronome dá crase? Pois é, não vai rolar. Artigo mais pronome não dá crase. Tem que ser preposição mais alguma coisa. Aí a crase vem. Então, a letra A, lixou. Letra B, acrescentou-se a preposição, o artigo a, para definir e reforçar que a cadeira era especial. Gente, essa questão para mim está fechada. Alguns até falam, professora, mas aquela outra... Não... Olha só. Primeiro, acrescentou-se a preposição, ótimo, ao artigo. Olha lá na primeira, gente. Levava-o a uma cadeira. Levava-o a, preposição, uma cadeira, artigo, uma. Ou até nós temos a possibilidade do uso da crase depois da preposição até. Olha aqui, ó, nós vimos isso na gramática, não discutam. Da preposição até, que a gente chama de crase facultativa, porque depois dela também admite-se a utilização de um artigo, então não teria crase, ou de uma preposição mais um artigo. De uma preposição mais um artigo. E aí nós teríamos uma crase depois da palavra até. Então, ele já diz ali, ó, acrescentou-se a preposição a ao artigo. Ponto. A nossa conversa terminaria aqui. Porque para reforçar que a cadeira especial, eu sei que é, mas isso não seria o suficiente, tá?
eu poderia abrir uma discussão. Não vou abrir discussão. Ah, professora, mas será que não dava para ser? Não dá para ser outra letra. Por quê? A gramática diz que é permitida a utilização da crase após a preposição até, tornando a crase facultativa após essa preposição. Para a construção dessa crase, nós teríamos até a, e esse a sendo só artigo, ou até a, esse a sendo preposição mais o artigo. Pronto, por isso só poderia ser a letra B. O pessoal também encheu o saco. Ah, professora, mas aqui, ó, não, aqui não. A gramática fecha isso. Não vai dar recurso nenhum aqui. Nem adianta. Aí ele fala, para reforçar que a cadeira era especial. Tá, vamos para a letra C. Houve a fusão da preposição a com o pronome oblíquo a. Aí está o problema. Ali não tem pronome oblíquo a. Volta lá na gramática, você vai ver. Haverá a crase após a preposição até. Considerando essa crase, preposição mais artigo. Não discute mais. Letra D. Houve a fusão da preposição com o pronome demonstrativo para. Para indicar a posse. Não. E a gramática exige para, porque antes da preposição... Oh, meu Deus! Antes de palavra feminina, ela diz que a gramática exige que antes de palavra feminina seja sempre utilizado o acento indicativo de crase. Mas antes dessa palavra feminina aí, existe a preposição até. Então, essa resposta é absurda. A resposta é absurda. Por quê? Nós sabemos que depois da preposição até, a crase é facultativa. E claro que o que virá lá depois é uma palavra feminina. Como é que a gramática diz uma coisa e diz a outra? Não, palavra feminina. Mas se a palavra até aparecer, a crase é facultativa. Então, quando ele diz que exige que antes de palavra feminina, mentira. Nesse caso aqui, mentira. Tá? Então, gente, não dá recurso, só a letra B. Eu não concordo com o que me perguntaram. Professora, mas não vai rolar. Então, na 16, só a letra B de bola. Na 17, vamos para literatura. Então, pessoal, gramática fechada. A 17 está no quadro? Não está. Eu nem botei, né? Essa pessoa é toda louca. Aqui, 17. Essa pessoa é toda louca. Vamos lá. Questão 17. Eu bem sei que para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. A realidade é que eu almocei, como os demais dias. Nesse trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado dirige-se ao leitor e informa como a história deveria ser contada, mas prefere dizer a verdade. Com isso, essa questão é muito fácil. Com isso, o autor faz uma crítica ao seguinte estilo da época de literatura. Bom, todo mundo sabe que o Machadão é realíssimo. Todo mundo sabe que o Machadão tem uma encrenca ali com o pessoal de antes. Quem é esse pessoal de antes? Romantismo. E aí ele diz assim, ó, o trechinho diz... Eu bem sei, para melhorar essa coisa toda, eu devia, sabe? Eu devia. A realidade é que eu fiz outra coisa, eu almocei. Aí ele está falando, ele vai brigar com quem aqui, gente? Nesse trecho, deveria ser contada uma história, mas ele prefere dizer a verdade. O que o Machado tem de intenção quando faz isso? Vamos lá, diretaço, gente. Romantismo. Atacar o romantismo por quê? Olha lá, ó, ele, Machado, insinua que o romantismo, ou seja, que os românticos simulem padecimentos em vez de contar a verdade. Por que o realismo apareceu na nossa vida, pessoal? Para sair da utopia. Lembra do amor idealizado, aquela coisa toda, aquele nacionalismo cheio de fantasia e aquela coisa. Tudo bem?
Então tá fácil. Essa questão é indiscutível. Aqui, Machado é realista. Então ele não vai, olha o que ele fala, realismo por imprimir uma realidade distorcida. Não, no realismo nós não temos realidade distorcida. E nesse texto também não. Ele fala, cara, eu almocei. Tá? Depois, simbolismo por recorrer à fantasia. Onde é que está a fantasia nesse trecho, pessoal? Não tem. E apresentar um conflito falso entre matéria e espírito. Não há conflito falso. Ele diz, eu deveria fazer, mas eu não fiz, não. Não tem conflito aqui. Barroco, por apresentar uma linguagem rebuscada. Ô, gente, eu bem sei que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, só para abrandar. Olha o restante do texto. O que tem aqui de anormal? Anormal, não. De linguagem rebuscada? E usar a figura de linguagem, titilhar-lhe os nervos da fantasia. Não, aqui ele está sendo tranquilo, suave. Ele está contando com o seu realismo natural. Olha, eu devia dar uma maciada ali no cara. Mas não vou amaciar. Eu vou falar a verdade, eu almocei. Eu devia dar, no fato, eu devia dar uma maciada nesse fato. Mas eu não maciei, não. Eu almocei. Eu sempre fiz assim, tá? Então também não há isso. Naturalismo, por apresentar a necessidade animalesca do homem, ele não está apresentando a necessidade animalesca. Ele apenas relatou que eu almocei. Isso não é animalesco. Animalesco são outras coisas. Lembra aquela coisa impetuosa, roubar, desejar. Não é o desejar, é o desejar, tá? Não é isso. Não é um animalesco. Ele apenas disse, na realidade eu almocei. Tudo bem? Então só podia ser a letra E mesmo. Qual alternativa apresenta uma associação correta? Na 18. Epa, peraí, desculpa. Esqueci. Desculpa. Letra E. Tu, turu, tu, tu. Tu, turu, tu. 18. Qual alternativa apresenta uma associação correta? Olha que interessante essa questão, pessoal. Eles colocaram aqui escolas literárias e colocaram períodos históricos. Olha que interessante. Eles falam na letra A, barroco associado a iluminismo. Iluminismo, barroco, eles têm essa associação? Claro que não, gente. O barroco faz aquele entroncamento, ele é nervosão, né? Iluminismo, pensamento, a época é diferente, épocas diferentes. Arcadismo, com contra-reforma, pelo amor de Deus, a contra-reforma está lá no barroco. É isso mesmo. Arcadismo na contra-reforma não tem nada a ver. Lá nós estávamos lá atrás, o arcadismo é mais recente, tá? Romantismo com a Revolução Industrial, show de bola. Ele fala barroco com Belle Époque. Isso aí, não. Barroco vai com a contra-reforma. Esse Belle Époque é moderno. Então, não. Arcadismo com positivismo. Positivismo é século XIX. Não, nós estamos bem para cá. Não, pessoal, nada a ver. Então, a única aqui que tem uma relação aqui temporal, vamos dizer assim, né? Quem está associado ao quê? O que acontecia naquele momento da história? É só a letra C, o romantismo com a Revolução Industrial. Estava acontecendo a Revolução lá enquanto nós vivíamos o romantismo, e o mundo vivia o romantismo. Naquele momento, as coisas acontecem. E a partir daí, então, as coisas se modificam, né? 18 foi também? Foi também. Então, nós temos o quê? Oh, é pra lá, filha. Tá louca, baby? Aê! Então, nós temos aqui... Ainda bem, porque eu ia... Gente, essa questão 19 me deu um susto. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Ali em cima tem Charles Baudelaire. Eu falei o nome, só o nome desse camarada, e não estudamos nada do que aconteceu na Europa, tá? Nós viemos com o simbolismo brasileiro. Quando eu olhei, eu falei, leia o poema de Charles. Eu falei, não acredito. Não.
Eles não pediram isso, como é que estão botando aqui? Aí eu fui olhar a pergunta, aí eu respirei. Das características do simbolismo descritas abaixo, aí simbolismo sim, nós temos obrigação de saber o que acontece aqui, tá? Descritas abaixo, assinale a que mais está presente no poema. A que mais está presente no poema? Ele fala ali, primeiro... Letra A expressão de campos sensoriais por meio de sinestesia. Quando ele fala a que mais está, olha lá, ele está afirmando das características do simbolismo descritas abaixo, dessas 5 características, a que mais aparece no texto, pessoal, é a expressão de campos sensoriais. Por meio da sinestesia, mais ali tem um trechinho mais cruzado. Olha lá, ele fala assim, o trecho é correspondências. Ele diz, a natureza é um templo onde vivos pilares deixam sair às vezes palavras confusas. Por florestas de símbolos, lá o homem cruza, observado por olhos ali familiares. Tão longos ecos, longe onde lá se confundem, dentro de tenebrosa e profunda unidade, imenso como a noite e como a claridade, os perfumes, as cores e os sons se transfundem. Perfumes de frescor, tal a carne de infantes, doces como o oboé, verdes igual ao prado, mas outros corrompidos, ricos, triunfantes, possuindo a expansão de um algo inacabado, tal como o âmbar, almíscar, benjoim e incenso, que cantam o enlevar dos sentidos e o senso. Aqui nós vamos pegar várias partes sensoriais, mas uma delas na mesma linha, consegue expressar essa forma melhor do que as outras. Ali na segunda estrofe, no último verso da segunda estrofe, há assim, os perfumes, as cores e os sons se transfundem. Esse é o mais simples, tá? Perfume, as cores e os sons. Eu usei olfato, visão com cheiro, visão e audição, nesse trecho. Se vocês forem pegar, elas aparece uma coisinha de visão, uma coisinha de audição, uma coisinha, ok? Nesse trecho eu tenho tudo, nesse verso, perdão, eu tenho tudo. O conflito constante entre matéria e espírito, vocês estão vendo aqui conflito entre matéria e espírito? Não, essa correspondência esse correspondências é até bem suave, não há conflito aqui. Aí ele fala, transcendência espiritual por meio da morte. Vocês estão vendo transcender alguma coisa aqui? Está falando do agora, tá? A natureza é um templo, onde vivos pilares deixam sair as palavras confusas. Tudo bem? Depois ele fala, expressão verbal carregada de aliterações. Vocês estão percebendo aliterações aqui? Onde é que há repetição de som? Eu não vi. Não vi. Até parece aqui no trechinho, ó, perfumes, frescor, infantes. Muito distantes umas das outras, eu tenho palavras mediais aí que não fazem o mesmo som. A angústia e a sublimação sexual que visa o sagrado. Vocês estão vendo isso aqui, pessoal? Tem angústia aqui? Não. Tá bom? Então, a melhor expressão para nós aqui é a da sinestesia. No 4º verso da segunda estrofe, na mesma linha, nós conseguimos um exemplo para isso. Tá bom? Então, na 19, letra A. E a última delas fala de um trechinho. Então, assim, bom, só para ratificar. Eu inicialmente tomei um susto, mas depois eu me acalmei, tá? Quando eu vi Charles Baudelaire, eu me lembro de ter falado somente o nome do camarada e disse, ó, isso é França, deixa para lá.
Eu falei com vocês, deixa para lá que isso é França. Quando eu li a primeira frase aí da prova, eu realmente tomei um susto. Meu Deus, eu não falei sobre ele com os alunos, porque não faz parte do programa. E agora me mandam uma dessa, mas o poema dele era só para justificar o simbolismo. E quando se conhece as características do simbolismo, se corrige ou se completa qualquer exercício, né, pessoal? Então, aí eu relaxei. Vamos para a última questão. Leia os versos a seguir. Esses versos foram lidos em sala de aula. Voltem lá no comecinho da nossa brincadeira, vocês vão ver Camões. Um trechinho que eu coloquei para vocês também nos slides, um trechinho de Os Lusíadas, aqui na prova. Ó. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Está lá no texto. Aí vai. Quanto à estrofe apresentada, é correto afirmar que, já dei a resposta, os Lusíadas de Camões. Então, a presença da sinestesia, onde? Evoca a bravura decorrente do espírito expansionista dos navegadores lusitanos? Não. Na verdade, olhando as respostas, eu já vou. Lembra que eu disse que os Lusíadas era a contação da história, é uma epopeia da bravura dos portugueses? Lusíadas, falamos sobre isso. Então, gente, vai direto lá, por favor, na letra D. Olha lá. Se trata de uma poesia camoniana ao cantar os feitos heróicos dos portugueses durante o expansionismo marítimo. Essa questão era assim, ó, toma, vai. Se você não conseguiu fazer alguma de literatura, vai, pega essa aí que tá de, abre aspas, grátis, fecha aspas. Tá de grátis para a galera, viu, gente? Então, assim, achei a prova... Deixa eu colocar o gabarito, letra D. Eu achei a prova muito tranquila. A prova estava muito dentro do que nós vimos. Não fugiu nada. A questão, assim, que deu uma diferenciada um pouquinho foi aquela questão, não me lembro agora o número, aquela questão da crase. Porque eles colocaram a crase, não no seu costumeiro, né, mas associada a palavra outra, que aqui aparece como pronome demonstrativo, tá? Então, foi só um pouco assim, fora da cara habitual, da cara usual. Isso me lembra até uma criatura que costuma fazer umas provas assim, meio diferenciadas. Mas eu vou dizer a vocês, com sinceridade, não vejo motivo para recurso em nenhuma das questões. Tá? Então, assim, se alguém realmente precisar de alguma coisa, manda pra gente. Pode botar lá no grupo, não tem problema. Ou não tem problema também se quiser me chamar no privado, vai lá, acessa lá o grupo, procura meu nome, chama no privado. Eu posso discutir com você a questão sem problema nenhum. Nós temos tempo ainda, o gabarito sai hoje, acho que é à tarde, né? Sai hoje à tarde, o gabarito oficial lá da SPSEX. E vocês, então, vão ter o tempo para recurso, se houver necessidade. Nos meus olhos matreiros, não há recurso, não cabe recurso em nenhuma questão. Mas, se vocês quiserem, eu posso analisar, assim, mais... tentar fazer alguma coisa. Não vejo motivo para reclamação dessa prova, tá? Gente, foi um prazer, foi ótimo estar com vocês nessa manhã ensolarada em Brasília, segunda-feira. Se alguém precisar, é só falar comigo. Titia já está morrendo de saudade de vocês, de verdade, tá? Titia já está morrendo de saudade. Eu estou louca para saber dos resultados também. Podem falar comigo no privado, tudo bem. Como é que vocês foram em língua portuguesa? Isso faz bem para o professor, tá? Ter ideia de como é que os alunos se saíram. Porque isso não é uma análise sobre vocês, mas é uma análise sobre mim, sobre o meu trabalho, tudo bem? Então, eu gostaria da devolutiva. Professora, eu fiz X,
de gramática, fiz X de interpretação e fiz X de literatura. Eu gostaria de saber, tá? Lá no privado, não põe no grupo, ninguém, não tem isso aí, não tem nada a ver com ninguém. Vai lá no privado, fala comigo, professora, fiz assim, assim, assado, tá? Isso é para mim, para minha autoavaliação. Gente, um beijo, fiquem com Deus, daqui a pouco deve ter outra correção por aí. Um abraço bem gostoso, cheio de saudades da tia Vânia. Beijos!